Olá, futuros mestres da oratória. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Medo de Falar em Público. Hoje eu quero ajudar você a vencer a ansiedade de palco. E para isso eu quero lhe dar 3 dicas que podem ser muito úteis para você utilizar nas suas apresentações. Vamos começar. A primeira dica que eu quero te dar é uma dica que eu acho que é muito simples e eficiente. E se você ainda não utilizou, você pode testar e provavelmente ter bons resultados com ela. Se você está ansioso para começar a falar ou está preocupado quando chegar a sua vez de falar numa apresentação, você pode iniciar a sua apresentação fazendo uma pergunta para a plateia. Você inicia a apresentação com uma pergunta. Essa é a primeira dica. E essa dica ela tem pontos positivos e negativos. Entre os pontos positivos está o fato de que você já faz o seu público interagir com você desde o primeiro momento. E isso pode te deixar mais calmo, você passa, de certa forma, a ansiedade para eles, né? Porque eles não esperavam que você fosse interagir de cara com eles. Então você já inicia fazendo uma pergunta, por exemplo, pode ser uma pergunta onde alguém tem que responder, pode ser uma pergunta onde a plateia tem que levantar a mão para sim ou não, enfim. De qualquer forma, você transfere um pouco da sua responsabilidade para eles nesse momento. E isso pode te deixar um pouco mais tranquilo. O ponto negativo é que se a plateia que você está trabalhando for um pouco mais dispersa, eles podem aproveitar da pergunta que você fez e começar a conversar muito sobre ela, e isso te prejudicar de alguma forma. Eles perderem um pouco da atenção nas suas palavras. Mas é só uma questão de você saber não pegar nenhum tema polêmico para poder iniciar a sua apresentação, pegar um tema que possa ser resolvido já nos primeiros minutos, e aí você tem um ponto favorável para você. Então, a primeira dica é, inicie a sua apresentação com uma pergunta. Pergunte algo para o público. Tá? E aí você com certeza vai ficar mais tranquilo na hora que eles começarem a responder. Outro ponto negativo é que o pessoal pode não responder a pergunta. Eles podem ser aquela plateia mais fria e ficar todo mundo calado. E aí você mesmo ter que responder a própria pergunta que foi feita. Nesse caso, seria interessante, caso isso aconteça, se você fizer uma pergunta e às vezes a plateia não responder, faz aquelas perguntas para levantar a mão, né? Então um ou outro levanta a mão, você vai insistindo e o pessoal vai levantando a mão ali. E você consegue fazer uma espécie de estatística rápida com a plateia presente. Isso pode ser muito útil também. Já a segunda dica que eu tenho para vocês hoje, eu confesso que eu mesmo nunca utilizei. Só vi grandes palestrantes utilizando essa técnica e realmente ainda tenho vontade uma hora de fazer, mas ainda não consegui. Que é a técnica do silêncio. Você às vezes abrir a apresentação com silêncio. Imagine, você vai começar a falar em público e quando é a sua vez, quando você sobe ao palco, você olha para todos ao seu redor e não diz nada. Você fica em completo silêncio, fazendo com que todo o auditório caia em silêncio também. Eu nunca consegui fazer isso, na verdade eu nunca tentei também, mas eu já vi grandes palestrantes fazendo e é uma ótima forma de você tranquilizar o seu corpo, a sua mente, você reduzir um pouco daquela energia que você tá e deixar ela com que ela fique um pouco mais calma, mais serena. Por que que isso funciona? Porque geralmente você já deve ter visto professores fazerem isso em sala de aula. Às vezes o professor chama atenção, chama atenção, chama atenção várias vezes e os alunos não param de conversar, de bagunçar. Aí de repente ele olha para a plateia com um olhar firme e em silêncio, sem crítica, sem nada. E as pessoas vão começando a se sentir culpadas por não estar prestando atenção na aula como deveriam. Então, geralmente, elas vão silenciando uma após a outra até que todas fiquem em completo silêncio. Fica aquele climão na sala, né? Mais ou menos assim. Mas esse climão pode ser positivo para quem está falando. Então, uma hora que você tiver, de repente, com muita ansiedade, muito nervoso, você pode começar a apresentação utilizando o silêncio. Mas a dica aqui vai ser na sua expressão. Essa dica só vai funcionar se a sua expressão for uma expressão tranquila. Por exemplo, se você for ficar em silêncio, mas a sua expressão for uma expressão assustada, como cabisbaixo, ou como se estivesse triste, as pessoas vão achar que você esqueceu o que você ia falar, que você não está preparado para aquela apresentação. Então isso pode pegar mal. Agora, se você está em silêncio, mas com cabeça erguida, né, você está com uma posição ereta, você está firme, você passa aquela ideia de autoridade, você está esperando algo para começar. Tá? Então eu confesso que eu nunca usei, mas tenho muita vontade de usar essa técnica ainda.
A terceira dica, pessoal, é uma dica muito legal, que é a dica que também grandes palestrantes utilizam mesmo sem estar com aquela ansiedade. É porque ela é muito efetiva, ela dá muitos resultados, que é a dica do storytelling. Conte uma história. Essa dica ela vai depender de quanto tempo você tem para apresentar. Se você tiver pouco tempo, sua história vai ter que ser muito curta, e se você tiver mais tempo, você pode contar uma história um pouco mais longa. Como é que funciona isso? Você inicia a sua apresentação e ao invés de você já ir direto para o tema principal, você conta uma história e ao fim dessa história, de alguma forma, você vai amarrar ela à sua apresentação. Seja pela moral da história, seja pelo próprio desenrolar da história, de alguma forma, aquilo vai fazer sentido para a plateia depois. Tá? Mas é um ótimo quebra-gelo, é uma ótima forma de você sair daquela situação de desconforto porque você está contando uma história. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava para fazer uma apresentação e confesso a vocês que eu não tinha me preparado muito bem, eu não tinha todo o assunto que nós deveríamos falar ali, mas eu sabia algumas coisas e eu lembrei de uma história naquele momento, né? E eu falei, vou começar a contar essa história para a plateia, né? Vou manter os intertidos para queimar tempo, vamos dizer assim. Eu queria queimar alguns minutos para não sair da apresentação, que era, por exemplo, 20 minutos, não sair falando apenas 2 minutos, né? Então, eu comecei contando uma história e conforme eu ia contando aquela história, o pessoal começou a se interessar, a gente percebia a reação deles, as pessoas largando o celular de lado e focados na história, elas queriam saber como aquilo ia terminar. E conforme eu ia contando, quando eu finalmente vi que o tempo estava acabando, eu falei, não, pera aí, pessoal, uma outra oportunidade eu continuo essa história, eu vou voltar aqui agora para o tema principal. O pessoal ficou louco, eles queriam que eu terminasse aquela história, eles queriam que eu continuasse o assunto, eles queriam saber do que a história falava. Vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Eu acabei de contar uma história ao invés de focar aqui no tema principal. Eu acabei de fazer isso no vídeo mesmo. Então, essa história que eu contei lá do dia que eu dei uma palestra e aí eu não lembrava, isso tudo é uma história. E qual que é o objetivo disso? Fazer com que você se aproxime das pessoas de alguma forma. As pessoas adoram histórias. Nós parece que crescemos ouvindo histórias, né? A gente estuda história há muitos anos. Então, as pessoas têm uma espécie de sensibilidade para ouvir histórias. Mas essa história tem que ter sentido, tá? Essa história tem que ter alguma coisa a ver com o que você vai falar. No meu caso, agora, eu falei sobre uma apresentação. Foi uma história sobre apresentações. Então, quando você for fazer, por exemplo, algum assunto, pense em alguma história curta que você pode contar, cuja moral da história poderá ser utilizada depois. Tá? E é claro que aqui foi só para testes, né? Foi só para mostrar para vocês. Eu não contei uma história que ia consumir a maior parte da apresentação. Eu não faria, isso seria desrespeitoso com a plateia. O objetivo não era contar a história, né? Era contar o conteúdo. Mas você pode separar um pequeno tempo, um curto tempo para a história. Se você tiver uma palestra de 1 hora, separar 5 minutos para contar uma história não vai matar ninguém. Mas se você tiver uma palestra de 15 minutos, 5 minutos já será muito tempo. Então conte histórias mais curtas, de no máximo 1 minuto, aquele conto rápido mesmo, ou o famoso caos. Né? Você conta o caos, né? Sabe aquela história do amigo de um amigo meu? Conta aquela. E com certeza você vai ficar um pouco mais tranquilo. Uma coisa que geralmente reduz bastante a ansiedade da gente quando a gente está falando em público é a risada da plateia, mas não aquela risada de você por algo ter dado errado, mas aquela risada do tipo, eu tô gostando do que você está falando. Isso deixa a gente muito mais tranquilo. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E caso tenha gostado, deixa seu like aí para ajudar o canal. Comenta aí se você já teve algum problema com ansiedade na hora de apresentar em público. E compartilha esse vídeo nas redes sociais, ajude seus amigos que têm medo ou dificuldade de falar em público. Mostra para eles as dicas que tem aqui no canal. Com certeza nós vamos construir uma comunidade muito mais forte se você nos ajudar. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.